Eles estavam cada um na sua casa. Manda foto sua, vou falar íntimo ou pelada? Pelada. Manda foto sua pelada. Ela diz, foto pelada? Manda pelada de cima, de baixo, de trás, de frente. Isso é só uma brincadeira. Ela acredita na brincadeira. Aí, o namoro vai indo, e ela então, por uma dessas questões, elas não já estavam se entendendo, ela abre, se arrepende. Aí arrepender de que? Não, você segue sua vida e eu sigo a minha. Pois aquele, falar, não sei se eu falo sem vergonha ou cretino. Melhor falar sem vergonha. Cretino é uma palavra. Aí, esse sem vergonha, o que ele faz? Fotos. Distribui as fotos na cidade, contrata um desses caras que entende de informática e coloca as fotos dela, e como ela veio ao mundo, em sites, encaixa em e-mails, exatamente isso. O que aconteceu com ele? Põe no Cidade. O choro de uma mulher. Então, de todas as dores, né, as dos filhos é a maior. As lágrimas da filha. Minha mãe é uma pessoa que, apesar de tudo, ela nunca deu para trás, ela sempre segurou a barra, ela cuidou de 2 filhos sozinha. A tristeza do pai. Eu fiquei muito triste, muitíssimo triste. Mas fazer, a gente não pode fazer nada, não tem como. E a dor de uma família inteira. Quando se trata de uma dor relacionada a gente, ela é uma dor diferente. Agora, quando se relaciona à família da gente, os pais da gente, os filhos da gente, acho que quando afetou os meus filhos, eu acho que a dor foi praticamente insuportável. Rose Leonel é jornalista e tem 45 anos. Ela é uma vítima da chamada pornografia de vingança. Foi exposta, abusada e humilhada. Foi completamente destruída depois de ter suas fotos íntimas divulgadas pela internet. O responsável pelo abuso, segundo a justiça, é o ex-companheiro, o empresário Eduardo Gonçalves da Silva. Antes de conhecer Eduardo, Rose foi casada. Essas são imagens da celebração do casamento com o primeiro companheiro dela, Pedro Augusto, 15 anos atrás. Quando a união completava 9 anos, Pedro morre em consequência de um acidente vascular cerebral. Viúva, mãe de 2 filhos, Rose começa a se relacionar com Eduardo Gonçalves. Praticamente era um relacionamento estável, estávamos caminhando para uma oficialização, para um casamento em si. A relação dos dois esquenta quando Rose atende aos pedidos do namorado e manda fotos íntimas para ele. O tempo passa, a relação esfria e Rose termina o namoro. O fim do relacionamento é apenas o início de um pesadelo na vida da jornalista. Quando eu deixei isso claro para ele, ele se revoltou e falou: olha, se você não ficar comigo, eu vou destruir sua vida. Eu quero, ou você fica comigo, ou você não vai ficar com mais ninguém. Rose recusa-se a reatar o namoro e, segundo ela, Eduardo espalha como vingança as fotos por e-mail e em sites de pornografia. Não contente com isso, ele tirava cópias desse material, fazia em CDs, esse material copiava em CDs e distribuía nos principais condomínios residenciais de Maringá. Imprimiu esse material em cópias e colocava para meninos de bicicleta distribuírem no comércio da cidade.
esse material impresso. Na cidade paranaense de Maringá, que na época tinha cerca de 300 mil habitantes, Rose passa a ser reconhecida em qualquer lugar. Todo mundo me conhecia, às vezes eu passava e eu ouvia o meu nome. Olha lá, Rose Leonel, a menina das fotos. Eu era conhecida como a garota das fotos. Até dentro do carro, a jornalista precisa se esconder. Ô Rose, você conseguia andar assim com o vidro aberto? Não. E nem conseguia parar perto dos carros. Geralmente eu ficava numa posição longe deles e sempre com o vidro fechado para uma segurança. Tinha que me resguardar. Logo depois do vazamento das fotos, Rose é demitida do emprego. Daniel, o pai de Rose, ainda lembra o momento em que a filha contou o que havia acontecido. Falou, pai, fulano lá pôs as minhas fotos na internet e estragou com a minha vida. Essa mágoa é intensa, é um sofrimento mesmo. É um sofrimento até hoje? É. Eu falo que o meu avô é uma das pessoas mais assim, fortes que eu conheço. Gabriela, filha de Rose, tinha 8 anos na época do crime. Ao relembrar dos fatos, desperta o triste sentimento que foi obrigada a viver ainda tão cedo na vida. Eu lembro que eu estava sentada, daí uma das meninas veio começar a puxar assunto comigo para falar. Aí ela começou a falar, eu vi isso aqui, porque estava no computador do funcionário do meu pai, não sei o quê. Eu pesquisei, é sua mãe. Daí começaram a tirar sal da minha cara. No dia eu peguei e fui embora e não voltei mais pro colégio. E as próprias mães dos coleguinhas diziam para as filhas, olha, não se envolva com ela, porque a mãe dela não é uma boa companhia. Apesar do trauma, Gabriela manteve a percepção de que a maior vítima sempre foi a mãe. Você tem muito orgulho da sua mãe, né? Demais. Eu falo que se eu tiver metade da força da minha mãe, eu vou ser uma pessoa muito grande. Várias vezes eu me desesperei e falava, eu vou embora. Mas daí eu falava, não posso ir embora. Eu sei que o meu ex fez isso, ele está fazendo isso, ele provocou essa situação, ele é o errado, ele é o criminoso. Eu sou a vítima, eu não sou a criminosa, eu não posso ir embora. Rose decide então recolher provas do crime cometido contra ela. Com a senha do e-mail do ex-companheiro, descobre uma troca de mensagens entre ele e um técnico que daria o suporte na divulgação das imagens. Primeiro, Eduardo negocia o prazo e preço do serviço. Ele tem pressa. Alex, seria possível a execução antes de 30 dias? Estou achando muito tempo para um trabalho pequeno. E quanto ao preço? Em um segundo e-mail, ele deixa claro que sabe das consequências. Eu pensei que pelo menos 15 podem levá-la a perder o emprego. Nesta outra mensagem, Eduardo descreve mais uma parte do serviço. Tenho que distribuir cerca de 150 páginas de e-mail com as fotos. Ao lado de um advogado e um perito digital, Rose encontra mais evidências. Rapidamente, os especialistas comprovam a origem da publicação das fotos em sites pornográficos e também nos e-mails. Com a autorização da justiça, eles conseguem apreender os computadores de Eduardo, o ex-companheiro de Rose. Tivemos acesso ao processo do caso de Rose, onde Eduardo Gonçalves foi condenado pelos crimes de difamação e injúria. No total, Eduardo foi condenado a pouco mais de 3 anos de reclusão, mas a pena foi convertida no pagamento de uma multa mensal de R$ 1.200 a Rose durante o tempo em que ele deveria ficar preso.
Nossa equipe encontra o ex-companheiro de Rose em um shopping da cidade de Maringá, onde ele trabalha. Eu nunca dei nenhuma entrevista, acho que é vontade, porque eu nunca quis, assim, levantar teu caso com mais proporções, tá? Eu tenho um nome gelado, e era o contrário. São 20 minutos de conversa. Eduardo não consegue explicar a troca de e-mails para a divulgação das fotos íntimas de Rose. Uma negociação sua contratando o rapaz que comentaria as fotos, uma negociação por e-mail, quando a gente pediu. Negociação? Falando que como faria para publicar as fotos e tal. Essa negociação existiu? Não, não conhecia. Se eu publicar foto, se eu publicar, Ele se defende e supõe que a própria jornalista teria divulgado as fotos. as fotos dela sempre rodaram por aí, né? A boca pequena, na cidade, todo mundo sabe disso. Ela sempre gostou de se mostrar, sempre se achou uma mulher muito bonita, tá? Com atributos físicos privilegiados. Sempre se achou assim, então assim, hoje sempre houve essa exposição. Eu não sei se usou isso para se fazer notória. Mas não é uma coisa muito positiva isso, né? Para ela, porque ela vive se expondo, querendo fazer questão e tal, né? Você guarda nada dela? Não, claro. Mesmo depois da condenação do ex, a luta de Rose continua. Agora, para ajudar outras mulheres, ela abriu a ONG Marias da Internet, que auxilia vítimas desse tipo de crime. É uma dor muito grande, só uma vítima que atravessa esse problema que é capaz de medir e mensurar esse problema. A jornalista também apresenta um programa numa rádio da cidade, onde fala sempre sobre o tema. Eu sobrevivi e sou prova que existe sobrevivência após um crime na internet. Estou com vocês no programa Frente e Verso, todos os dias aqui pela rede CBS FM, via satélite para todo o Brasil. Durante os últimos anos, foram muitas as vitórias conquistadas por ela. Mas Rose não consegue esquecer o trauma que sofreu e se livrar do pesadelo que a persegue até os dias de hoje. Apagar de vez essas tristes lembranças e as muitas fotos que ainda circulam livremente pela internet. Eu ainda tenho um sonho de tentar tirar isso. É um sonho. Você acredita que você vai conseguir? Não sei, eu acho que... Não sei. Quem sabe, um dia. É pra sempre, será? Parece que é. Mas se no